Olá, queridos irmãos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Nós estamos aqui na comunidade Bom Pastor, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e abrimos as portas com muita alegria para receber vocês, para esse tempinho de partilha da palavra, conversa amiga e, quem sabe, um aprendizado para a gente, para a nossa vida, para iluminar um pouquinho mais os nossos passos. Estamos juntos aqui. Se você quiser, se você puder, interage com a gente de alguma maneira, curte, comenta, compartilha. Isso vai fazer a gente poder chegar um pouquinho mais longe com a palavra do Senhor. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Tudo caminhando? Setembro, primavera chegando, mês bonito. Louvado seja Deus, né, Padre Antônio? Louvado seja Deus. Estamos aí, firme e forte. Padre Antônio, 4 anos de podcast Partilha Entre Irmãos. É mesmo? Faremos, né? 3,5. Faremos em fevereiro. É mesmo? É isso, Geraldo? 3 anos e meio. Eu não posso nem imaginar. Laura, como a gente fala, né, Laura? Poxa, Padre Antônio. Não, mas tá certo. Bom, pelo menos eu acho que a gente está tentando falar coisa que preste. Já é uma boa coisa. Irmãos, por favor, respondam a esse comentário do Padre Antônio. Não, eu acho que já é uma boa coisa, né? Mas já entramos em setembro, minha filha, capotando em setembro. Mas setembro tem algo muito especial, né? É lindo, né? Primavera é mês da Bíblia, né? Mês da Palavra de Deus. Esse mês aqui no Brasil a gente sabe que é super bem celebrado pelas nossas comunidades, porque é um mês em que a igreja no nosso país nos recorda que a palavra de Deus é prumo para a nossa vida, né? Ela é inspiração da vida do cristão e convida a gente a assumir um compromisso maior com a leitura da Bíblia, né? Seja na nossa oração pessoal, seja, quem sabe, fazendo uma leitura continuada. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que está agora buscando o Senhor assim com mais decisão. Ela dizia: padre, estou terminando a minha volta ao mundo, estou chegando no finalzinho de Apocalipse, comecei a ler a Bíblia, agora já estou terminando. E eu acho que ela já ia começar logo depois uma outra volta ao mundo, que eu acho que ela ia pegar de volta. Emendado assim? Nossa, começar a ler Gênesis de novo. Mas é óbvio, cada um tem que descobrir qual é a melhor maneira, né, para si próprio, né, para ler a Bíblia, mas o que não dá é não ler. Né? Algumas pessoas, não, mas a Bíblia é muito complicada. Mas se você pegar e começar, você pode não entender, sei lá, 70% do que você lê. Se você entender 30%, já vai funcionar. Esses 30 bem guardados no seu coração, eles vão dar fruto. E à medida que a gente lê, a gente vai também quebrando algumas resistências na gente, na nossa mente, né? A nossa mente começa a funcionar num outro registro, né? Num registro melhor. A gente começa a quebrar algumas resistências, preconceitos mesmo, né? Muito complicado, eu não vou entender. De repente a gente vai percebendo que a gente consegue trazer para a vida da gente a palavra e a gente se sente mais à vontade com ela. O negócio é começar. E como a gente está no mês de setembro, acho que para começar é agora, né? Agora, Padre Antônio, aproveitando isso que o senhor falou, eu acho que é uma bênção começar pelos evangelhos, né? O que o senhor acha? A gente aprende que... por um sentido que é claro, né? Começar a ler a Bíblia talvez seja o caso de começar pelo Novo Testamento. Ao contrário, algumas pessoas pensam, vou começar pela capa. Pelo primeiro livro. E aí, bom, você vai ter todo o Antigo Testamento pela frente, que exige mais atenção, mais paciência, que você lide com estilos de livros diferentes. A gente sabe que a Bíblia parece que é um livro só, porque ela está assim, cadernadinha, né, pra gente. Né? São vários livros. E cada livro tem o seu jeito de ser escrito e desperta na gente um tipo de leitura. No Antigo Testamento isso é mais evidente, talvez. Então pode ser um pouco mais exigente, né, cansativo para algumas pessoas. Então, como toda a Bíblia converge para Jesus, parece que a maneira mais simples de começar a ler a Bíblia é justamente pelo Novo Testamento. Como os evangelhos fazem a gente imaginar, né, Jesus caminhando sobre a terra, os milagres que ele realizou, as coisas que ele disse, talvez isso desperte na gente uma motivação maior. Então,
talvez seja uma boa maneira, né? Vamos começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, por um dos evangelhos, que pode ser Marcos, pode ser Mateus, que é o primeiro que aparece, né, na ordem que a gente tem na Bíblia hoje. Mas aproximar-se da Bíblia com esse coração, né? Não apenas como uma fonte de informações, mas como uma fonte de vida. Eu vou conversar com Deus por meio da minha Bíblia, eu vou falar com Ele, eu vou ouvi-lo, e isso vai trazer para mim inspiração, uma nova maneira de olhar a vida, de olhar os meus problemas, de olhar para mim mesmo. Então, ler a Bíblia com esse coração mais orante. É claro que à medida que a gente lê, a gente recebe informações, a gente percebe coisas que antes a gente não entendia, mas não ler a Bíblia apenas como uma fonte de informações. Agora eu sei isso, não. Mas permitindo que de alguma maneira ela leia a gente também e faça a gente perceber, nossa, isso é o que tem dentro do meu coração hoje, isso é o que Deus quer me ensinar hoje, e por aí vai. Então, essa leitura da Bíblia como como é que a gente pode dizer, uma caixa de ressonância do coração de Deus, de tal maneira que a gente pode ouvi-lo e que a gente pode falar com ele pelas palavras da Escritura, me parece que é uma maneira de ler que vai causar menos preocupação, né, naqueles que acham que não conseguem. Não, você consegue. Eu tenho certeza que Deus tem algo a dizer para você, para a sua vida, algo você vai descobrir a seu próprio respeito, lendo a palavra. Então, o negócio é começar, senão... Gostei dessa frase também, como é que é? Ler, deixar a Bíblia ler em mim. Eu vi essa frase num testemunho de um preso que começou a ler a Bíblia e depois de um tempo, depois de lê-la, escreveu, né, um testemunho dizendo, eu pensei que eu ia ler a Bíblia e descobri que foi ela que leu a mim. A Bíblia leu a mim, nossa. Né, a Bíblia me leu. Fica esquisito, né? Mas, quer dizer, a Bíblia fez uma leitura do meu coração. E aí eu percebi o que estava escrito nele. Né? Eu percebi o que estava escondido nele. E agora, né, com a ajuda de Deus, eu posso reescrever essa história. Né? Eu posso agora começar a escrever uma história diferente, nova, melhor, no meu próprio coração, com a ajuda da palavra de Deus. Que nesse podcast a gente possa deixar isso, né, para cada vez que a gente tomar a palavra, né, deixar a palavra de Deus, a Bíblia, ler o que está aqui dentro, nossa. E que a gente precisa saber, né, Padre Antônio? Exato. Para não continuar tropeçando, nem levar os outros a tropeçar com a gente. Exato. Aqui no Brasil, Laura, normalmente a CNBB propõe para os católicos um livro da Bíblia ano, né, cada ano, né, para ser lido em comunidade. Normalmente um ano é um livro do Antigo Testamento, outro ano um livro do Novo Testamento. Esse ano é um livro do Novo Testamento, que, diga-se de passagem, é o livro, que é a carta de São Paulo aos Romanos. É um dos textos do Novo Testamento mais desafiadores e mais comentados. Eu que não sou, assim, vamos dizer assim, não é minha praia, né, o estudo, né, da Bíblia, a minha área de teologia é outra, né? Eu não sou exegeta e tal. Eu olhei lá em casa, eu tenho 15 comentários à carta aos Romanos. Né? Nossa, Padre Antônio. Então tem muito comentário à carta aos Romanos, porque me parece que é a carta na qual São Paulo condensa da maneira mais densa, né, o evangelho que ele anuncia, né, o modo como ele anuncia o evangelho. Mas é claro, né, a CNBB, quando propõe a leitura do livro, não propõe que a gente chegue no final do mês sabendo todas as sutilezas do estudo teológico, né? Nem tem como. Mas eu creio que foi providencial escolher Romanos por causa da frase do ano, né? Do ano, pois é. Esse ano, ano da esperança, né? O Papa Francisco quis que o jubileu do ano 2025 fosse dedicado ao mistério, à virtude da esperança. Então ele propôs como lema Romanos capítulo 5, versículo 5. Né? A esperança não decepciona, não engana,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eu acho que calhou bem, né? Talvez até tenham escolhido a carta aos Romanos aproveitando esse versículo, né? Que de fato é muito bonito, tem um monte de coisa legal nele, né? Mas a carta aos Romanos ela é comprida, né? É o texto, como eu falei, talvez mais denso de São Paulo e talvez um dos textos que dá mais pano para manga, né? Porque, inclusive do ponto de vista de disputas teológicas e tal, é um texto ao qual se recorre para apontar, vamos dizer assim, questões distintas e que deveriam ser tratadas, como é que a gente pode dizer, de maneira equilibrada. Na teologia católica, pelo menos, a gente tem um princípio que diz que a gente deve sempre lembrar que todo enunciado teológico ele deve ser trabalhado de tal maneira que você contemple os pontinhos que aparentemente estão distantes um do outro, mas que estão juntos naquele assunto. A tendência da gente é normalmente contrapor coisas. E na teologia católica normalmente se faz, olha, você tem que lembrar disso, esse ponto é importante, mas você não pode esquecer daquilo. E aí você tem que o tempo inteiro segurar as pontas dessa tensão. Normalmente a cabeça da gente funciona como? Eu lembro de um pontinho, olha, eu não posso esquecer disso. Tá bom, e acaba esquecendo daquilo. Né? Então a gente, ao invés de segurar a atenção, a gente acaba escolhendo um ponto e acaba largando de mão outro. A teologia católica considera que não é uma boa maneira de fazer teologia assim. E por conta disso, normalmente o que a gente considera heresias, né? Elas acabam fazendo isso. Você privilegia demais um elemento e esquece que tem que ser colocado em equilíbrio com ele uma outra afirmação. E que essas afirmações elas têm que ser seguradas juntas, porque a teologia vive dessas tensões, né? Eu lembro de uma coisa, mas não posso esquecer outra. Eu afirmo uma coisa, mas não posso simplesmente abandonar outra. Então, normalmente, quando há heresias, você acaba privilegiando um ponto e acaba largando o outro. Isso, na carta aos Romanos, na maneira como se lê, pode acontecer com uma certa facilidade, e aconteceu. Então, é um texto bastante desafiador, mas não é o caso para a gente aqui, não estamos querendo resolver problemas de teologia aqui, alguns deles com mais de 500 anos, então, quem criou os problemas que resolva, né? Mas, só lembrando um pontinho antes da gente voltar para o capítulo 5, versículo 5, né? Na carta aos Romanos, São Paulo lembra para a gente algumas coisas muito legais. Então, duas coisas assim que eu acho que seria bom a gente perceber. Primeiro, Jesus tem a ver com todo mundo. São Paulo, na carta aos Romanos, ele mostra que seja judeus, seja gentios, que são as pessoas que faziam parte de outros povos não judeus, ou seja, pessoas que faziam parte de povos que não tinham uma aliança com Deus, que na maioria das vezes não criam num Deus único e não adoravam esse Deus único. Todas as pessoas do mundo inteiro podem ter acesso a Deus, porque em Jesus ele veio ter conosco. Oh, glória! E em Jesus ele se deu, ele se apresenta, ele estende a sua mão a todos os homens, judeus e gentios. Nós somos gentios, né? Bom, então a primeira coisa, eu acho que isso a gente nunca vai agradecer o bastante a São Paulo. Lembrar pra gente que a humanidade, ela é uma grande família solidária, ou seja, nós somos solidários no pecado porque nosso primeiro pai, Adão, rompeu a comunhão com Deus e nos arrastou a todos a essa vida longe da comunhão. Nós somos solidários a ele nisso.
E, por outro lado, Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, se fez nosso irmão. E como São Paulo diz em vários lugares das cartas dele, Jesus se tornou o novo Adão, ou seja, o começo de uma humanidade agora reconciliada com Deus. Uma humanidade a quem Deus estendeu a mão e ofereceu de novo comunhão, para que nós possamos estar nele, com ele, através de Jesus. Então, São Paulo lembra, olha, esse evangelho, essa notícia que eu tenho para contar para vocês é para todo mundo. É uma boa notícia que interessa a todos, importa a todos. Por isso, precisamos levar essa notícia ao mundo inteiro. Se São Paulo tivesse alertado a gente menos a respeito disso, talvez alguém poderia pensar, bom, nós somos de origem judaica, vamos ficar só entre nós aqui judeus mesmo? Porque, afinal de contas, a gente já conhece o Antigo Testamento, as promessas de Deus, a gente sabe quem é Jesus, afinal, ele nasceu no nosso povo, então vamos ficar entre a gente mesmo, que já está de bom tamanho, né? Ou alguém poderia pensar, não, talvez Jesus tenha sido importante há 2000 anos atrás, mas hoje a gente já superou isso, e Paulo diz, não. Uhum. Jesus importa aos homens de todos os lugares, em todos os tempos. Porque o coração de todos os homens, ele tem uma ferida que precisa ser sarada. E essa ferida, ela é sarada por Jesus. É a ferida do nosso afastamento de Deus, do nosso distanciamento de Deus e do nosso egoísmo, do nosso pecado. Portanto, Jesus veio para todos os que têm essa ferida profunda no coração. E não importa em que ano você nasce, não importa em que lugar do mundo você nasça, todos nós precisamos ser sarados disso. E então, portanto, o que Jesus veio fazer deve ser contado a todos, e todos devem ter a chance de se encontrar com ele, ou pelo menos de se confrontar com ele, para dar a ele o seu sim ou não. Então é a primeira coisa que eu acho que é legal na carta aos Romanos. São Paulo faz com que a gente perceba que todos nós precisamos de Jesus, né? Não tem alguém que precisa e outro que não precisa, não. Alguém que precisa mais e outro que precisa menos. Todos nós precisamos de Jesus. E a segunda coisa que eu acho que ele afirma com bastante clareza é que a nossa salvação, ela é, acima de tudo, em primeiro lugar e para sempre, um presente. Ou, na linguagem que ele usa e que a gente se acostumou no nosso meio cristão, é uma graça. Quando São Paulo fala de salvação, redenção, ele usa palavras que talvez hoje para muitas pessoas sejam difíceis de entender, mas vou usar uma palavra que não é sinônimo, mas que pode ajudar a gente a entender um pouquinho o que ele está dizendo. São Paulo está dizendo que a nossa realização, a gente só vai ser tudo aquilo que a gente pode ser, que Deus sonhou para a gente, porque isso é possível por meio da graça de Deus. Ou seja, o homem só se realiza plenamente, não pelas coisas que ele é capaz de alcançar e fazer com as suas próprias mãos, mas o homem se realiza, o homem é preenchido, né, no seu potencial, naquilo que é o mais íntimo e profundo dele, na medida em que o homem recebe algo que vem de Deus. Ou seja, aquilo que é a nossa identidade mais profunda é de pessoas feitas para a comunhão, e a comunhão com Deus. E se a gente está falando de comunhão com Deus, que não é alguém da nossa altura, mas que é muito maior, isso só pode significar que ele oferta isso. Então o ser humano só se realiza quando ele descobre e quando ele acolhe essa graça, essa boa notícia. A minha realização tem a ver com receber, mais do que com eu vou fazer acontecer. Isso num tempo e num mundo onde parece que o tempo inteiro a gente acha que a nossa realização tem a ver com a quantidade de coisas que a gente faz, ou com o que a gente consegue produzir, é uma confrontação e tanto, né? Eu sou salvo porque alguém me alcança, alguém me encontra. Eu sou salvo porque alguém me ama e de graça vem ao meu encontro. Isso soa
talvez ao mesmo tempo complicado e talvez libertador. Afinal de contas, eu não preciso passar, desculpa a expressão, né, que talvez é grotesca, eu não preciso passar a vida inteira como cachorro correndo atrás do rabo, sabe? E não alcança nunca. Em Jesus, Deus me alcança. Deus me alcançou. E o grande segredo é acolher isso. Por graça, nós somos salvos, né? Descobrir isso talvez seja talvez um convite de Paulo na carta aos Romanos, né? O que você pode ser de melhor, o seu destino mais bonito tem a ver com acolher, mais do que com produzir, ou você vai fazer, você... Em primeiro lugar, acolha que você é amado por Deus, que o melhor da sua vida é o que você recebe e não o que você produz. E a partir daí, você vai reconstruir tudo e vai fazer muita coisa boa, mas vai ser o fruto disso. Então, acho que essas duas coisas bastam para a gente ter uma visão assim, né, muito ampassando a carta aos Romanos, né? Todos precisamos de Cristo, a boa nova é para todos, temos uma boa notícia que é para todos os homens de todos os tempos, em todos os lugares. E o segredo, né, a grande notícia é: você não vai ser salvo simplesmente porque você vai construir uma torre até o céu, que é o grande, né, problema do ser humano desde a Torre de Babel, né? Mas você é salvo, você vai ser realizado porque o céu, né, jogou uma escada até aqui, né? Jesus desceu por ela e agora dê a mão a Ele, acolha a Ele e você vai ter uma vida restaurada e vai ter uma vida na qual você vai poder se tornar tudo aquilo que Deus sonhou para você. Padre Antônio, essa visão, esse pequeno resumo que o senhor fez da carta aos Romanos, ela dá para rever assim a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade, como a gente está, né, vivendo a nossa vida de cristão, de católico na igreja, né? Porque eu percebo assim na gente muitas vezes o contrário, né? Da gente viver a vida cristã como coisas que têm que ser feitas, e o Senhor vem nos ajudar a entender, né, que um dos pontos principais da carta aos Romanos é receber a salvação que o nosso Salvador deu a mim, ao Senhor, a todos os homens. Isso faz a gente ter uma outra dimensão, né, da vida cristã, né, da vida de igreja. Sim, no fundo, lembrando sempre que aquilo que a gente pode fazer vai ser sempre uma resposta, fruto, né, ao amor que é dele, a iniciativa é sempre dele, né? O que eu posso fazer não eu vou fazer para convencer Deus a salvar-me, mas tem que ser o fruto de um organismo vivo. Às vezes a gente confunde um pouco, sem querer, né, Padre Antônio? A gente começa a assumir assim tantas coisas. No fundo, é porque a gente está tentando se salvar da gente mesmo, né? A gente está tentando se salvar de ter que estar em contato com a gente, aí a gente se sobrecarrega de um monte de coisa, né? Uhum. Sobrecarga, eu acho que não é uma boa maneira. Eu acho que ser operoso e ser generoso é ótimo. Isso também é fruto, né, do trabalho de Deus na gente. Mas sobrecarga pode ser apenas uma maneira da gente estar fugindo da gente, tentando se salvar da gente mesmo. Uhum. Mas o homem não se salva, ele é salvo. Ou seja, é um presente de Deus, né? E outra coisa, Laura, esse chamado de São Paulo ao... Vamos dizer, usando uma palavra bonita, mas eu acho que fica clara, né? Essa lembrança de São Paulo do universalismo cristão. Ou seja, o evangelho de Jesus deve chegar a todos. A todos. Né? Também é um convite para que a gente seja missionário, evangelizador. Eu não posso imaginar a igreja como
Um sei lá, grupinho. um grupinho de pessoas que estão aqui e a gente E se tanta cuida, gente. né? Ai. Quando, na verdade, a gente tem que se importar com o que está do lado de fora, né? E como é que eu posso estender a mão e como é que eu posso anunciar o evangelho para esses que estão aparentemente, né, distantes, mas que talvez estão do lado da gente, né? Esse anúncio do evangelho a todos, né, me parece que é constante em Paulo. Quando ele entendeu isso, ele encontrou forças para ir em frente todo o tempo. Ele não se contentou em apenas dizer temos salvação para quem está aqui dentro, tá? Eu preciso anunciar essa salvação. E eu acho Por que isso ele viajou hoje em tanto, dia a gente corre o risco de bater só na tecla do, olha, tem salvação para quem está dentro, tá? Tá bom, mas então isso deveria gerar em nós uma preocupação com quem está fora. E o que a gente está fazendo por esses que estão fora? E o que a gente está dizendo para eles? E como tem sido o nosso testemunho para eles, né? Porque senão, em alguns ambientes, eu tenho até a impressão de que o pessoal fala esse tipo de coisa quase como que com um certo prazer e não com uma certa preocupação. Tem salvação para quem está dentro, tá? E você que está fora, ó, lamento. Não é isso. Tem salvação para quem está dentro? Tem, o que não significa que você está automaticamente pronto, né? Mas, então, eu tenho que olhar para quem está fora. E com amor, e com generosidade, e com paciência, fazer um caminho com quem está fora, né, para convidá-lo. Olha, vamos caminhar juntos e vamos mergulhar no Evangelho, vamos fazer parte dessa nova humanidade que Jesus inaugurou e que já está aqui, ó, é a igreja, é a família de Deus, vamos lá. Mas, não, se eu só digo, não, quem está dentro, né, tem salvação à sua disposição, logo você que está fora, você que é de outro caminho, você que não é de caminho nenhum, se eu olho quase que digo, você está frito, meu Deus do céu, eu não entendi nada do que Paulo talvez esteja tentando ensinar para a gente, né? O cristianismo, sempre que ele corre o risco de ser entendido, ou nem sempre entendido, mas vivido como um luxo de poucos, ele acaba pisando no próprio pé, né? Ele acaba se perdendo, né? O cristianismo não nasceu para ser uma seita de poucos escolhidos e poucos perfeitos e poucos, né? O cristianismo nasceu como uma boa notícia, em primeiro lugar, para ser anunciada. E essa boa notícia sendo anunciada, gerando frutos, tem um nome: igreja. Igreja é a boa notícia sendo anunciada. E igreja é a boa notícia sendo anunciada e gerando frutos, ou seja, se tornando uma comunhão. Igreja não pode ser uma seita de alguns poucos, estamos dentro, estamos a salvo, vocês estão fora, né? Então, cuidado com isso, né? Para não criar, às vezes, até por uma preocupação com a identidade da gente que está dentro, mas não transformar isso num empecilho para a evangelização. Atenção, né? Então, sem entrar muito nisso, mas atenção com isso, né? Então, a Carta aos Romanos, me parece que esses dois elementos, a gente lembrando deles, a gente consegue navegar dentro dela. Possivelmente não entendendo tudo, porque São Paulo está lidando com problemas próprios do tempo dele, que estavam na cabeça de judeus e gentios do tempo dele. São Paulo usa uma linguagem que é muito devedora do mundo, vamos dizer assim, da mentalidade do homem bíblico, que não é a nossa. Então a gente tem que fazer todo um esforço para entrar também nessa linguagem. Mas eu acho que com essas duas ideias assim, mais ou menos em vista, a gente consegue navegar um pouquinho na Carta aos Romanos. Padre Antônio, para mim, assim, enquanto o senhor falava, eu só me lembrava não é o tema do mês da Bíblia, é Romanos 10:10, mas, assim, isso que o senhor falou, né? Que São Paulo, na Carta aos Romanos, ele torna Jesus acessível a todos, e não apenas um grupinho, né? Então, eu amo, assim, a Carta aos Romanos, não tenho o conhecimento
que o senhor tenha de uma exegeta, isso não significa que eu não possa ir a ela e amar, mas Romanos 10:10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é algo assim que dá uma alegria, uma esperança, como São Paulo centraliza, foca em Jesus, no nome, na salvação que Jesus vem nos deu. Todo esse pedacinho de Romanos 10, de 9 a 11, é uma graça tão maravilhosa a gente poder cantar, invocar. No início da renovação, isso era tão comum, a gente chamar Jesus de Senhor, invocar o nome Jesus, né, que significa salvação. Então, assim, enquanto o senhor falava, eu só me lembrava desse pedacinho de Romanos. Vou chamar a atenção, aí já vou falar né, de maneira menos prática, quer dizer, é prática, mas de maneira mais... O versículo, né, chave que você lembrou, é crendo de coração que se obtém a justiça e é professando com palavras que se chega à salvação. A frase diz mais do que parece, né? São Paulo está juntando duas coisas que são características da vida cristã, da fé cristã, da proposta cristã ao mundo. Crendo no coração e professando com a boca, com palavras. Ou seja, crendo com o coração significa um engajamento, um compromisso pessoal. Então, eu creio no meu coração. Ou seja, é algo do qual eu estou convencido, não de maneira só intelectual. A Bíblia, quando fala de coração, ela está falando do miolo íntimo, da gente, né? Do centro da gente, do lugar das nossas decisões. Isso é interessante porque tem a ver com vida, escolhas de vida. Então, crendo no coração. Então, um cristão é alguém que faz uma decisão de coração, uma adesão de vida a Jesus. E não fica só aí, né? Exato, esse aqui é o negócio. Então, é crendo de coração, mas também professando com a boca. Tudo que eu falo tem a ver com diálogo. Porque quando eu falo, eu espero que alguém me escute. E quando alguém fala, espera que eu escute. Portanto, o falar tem a ver com algo que é compartilhado, que a gente pode dizer que é público e que é racional. O que não é racional não pode ser compartilhado. Então, eu posso sentir uma dor, normalmente não é uma coisa racional uma dor, né? Eu posso dizer para você que está doendo, eu posso dizer mas você não vai sentir a mesma dor que eu. Eu posso ter um sentimento muito bom, e isso também tem a ver com a vida cristã. Eu estava na igreja hoje, eu cantei uma música, eu senti... Tá bom, só que esse pedaço da sua vivência não dá para você compartilhar no sentido... Você pode contar para a pessoa pode achar lindo. Mas, o que dá para compartilhar, principalmente falando com a boca, é aquilo que eu compreendi aqui e você pode compreender aí. Então, a vida cristã, a fé cristã tem a ver com esse elemento. É algo que pode ser dividido. Dividido por quê? Porque pode ser compreendido aqui e também pode ser falado aí. Eu posso dividir isso com você. Eu posso transmitir isso a você. E nós dois podemos começar a crer na mesma coisa. Isso que a gente está falando pode parecer óbvio ou não tão óbvio, mas faz a gente perceber que o cristianismo tem algumas características que se distanciam muito da maneira como as pessoas imaginam religião hoje em dia. A maioria das pessoas faz uma ideia de que tá bom, o crer com o coração tá. E elas imaginam o quê? Eu vou criar dentro de mim uma fé, uma ideia de Deus. Eu vou criar dentro de mim uma experiência com Deus que é toda aqui dentro. Tá, só que se for uma coisa que não pode ser proclamada, professada com a boca, que não pode ser compartilhada, que não pode ser transmitida, que não pode fazer com que duas pessoas creiam agora na mesma pessoa, na mesma coisa, isso não é cristianismo. O cristianismo não é uma experiência individualista, é uma experiência pessoal. Ou seja, eu tenho que me envolver com Jesus, mas não é uma experiência individualista. Não é só sentimento.
Ah, eu estou aqui porque eu me sinto bem aqui. Danou-se, eu nunca mais não vamos conseguir conversar além disso. E aí, se eu não me sinto bem aqui hoje, eu não estou aqui. E eu também não vou poder dizer nada. Tá bom, se você não se sente bem, eu vou fazer o quê? Se o critério é o sentimento, não vai rolar, né? Esse cristianismo não vai poder ser compartilhado, não vai ser anunciado. Cristãos cujo critério é o sentimento não vão ser evangelizadores. E um cristão que não é evangelizador, ele tá falhando num elemento que é distintivo do ser cristão. Então, um cristão que vive só do que ele sente, ou que imagina que o cristianismo é o que ele criou aqui dentro dele, meio que um recorte e cola de algumas coisas, mas que é só dele. Ah, não, eu sou cristão do meu jeito, eu sou católico do meu jeito. Ele não entendeu ainda a coisa, né? Crendo no coração, mas é professando, é proclamando com a boca, com as palavras. O que Jesus nos trouxe, eu posso dividir com o outro. E nós dois podemos crer em algo que não é individual. Nós dois podemos crer naquilo que ele trouxe para nós. E que a igreja, ao longo dos tempos, transmite. E que a gente compartilha agora. Então, a minha fé católica, eu sei que é a mesma que a sua, porque eu sei que você tem a fé da igreja. Uhum. Se eu tivesse só crendo no coração e você crendo no... Eu não sei o que... A gente está compartilhando o quê? Eu não faço a menor ideia. Uhum. Então, porque eu sei que você crê no que a igreja crê, no que a igreja te deu, porque eu sei, porque você sabe que eu creio naquilo que a igreja me deu, nós compartilhamos, né, uma mesma fé. Ai, amém. Que não é só o que tem aqui dentro, que não é só, mas que só é muito maior. Sinto, é o que Jesus confiou à igreja e a igreja trouxe até a gente e que a gente agora quer compartilhar com o irmão lá. Se não, Lara, a gente estava aqui o tempo inteiro só, ai, que maravilha, Só que qual é o problema disso? Se você vive disso, não dá para conversar. E a gente vive num mundo que precisa de conversa, né? Compartilhar, caminhar junto, crescer junto, aprender um com o outro junto, né? Porque apesar de crer naquilo que a igreja crê, e você também, eu não dou conta sozinho de abarcar tudo. Então você vê coisas que eu talvez não tinha notado. Ok, mas é a mesma fé. E nós dois temos o compromisso de não nos afastar disso. Uhum. Se em algum momento falharmos, os dois estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa que é individual demais e que a gente talvez imaginasse, mas que a gente, de repente, percebe porque alguém nos adverte, olha, não é assim que a igreja crê, porque a igreja crê assim, eu não tinha compreendido, eu vou dar um passo para trás e eu sei que você também. Porque a igreja é quem nos transmite o que vem de Cristo, né? E não é só o meu coração, e não é só eu e a minha Bíblia, né? Eu e a minha Bíblia, meu quarto, e o que eu sinto. Isso não é isso aqui. Não é o que a Bíblia diz, né? Não basta repetir algumas frases do que a Bíblia diz para ser bíblico. Você tem que entrar no modo de pensamento que a Bíblia te imprime, né? E aqui, quando se fala, é crendo no coração e é proclamando com a boca. São Paulo não está só dizendo que você tem que crer no coração e dizer aquilo que você crê porque achou, ou porque sentiu, ou porque imaginou, mas porque você recebeu. Alguém falou com a boca para você. Alguém anunciou para você. Então, aquilo, como ele diz na primeira carta aos Coríntios, né? Aquilo que eu recebi é o que eu transmito. Então, nenhum de nós é um elo separado. A gente é um elo de algo muito maior, né? Que veio até a gente e que tem que continuar além da gente. Isso tudo para bater, né, nesse sentimentalismo, ou seja, sentimento tem que ter, porque tem a ver com o coração. Sentimentalismo é tomar como último critério o sentimento. E isso é muito ruim, né, porque o sentimento não pode ser o último critério, né? A gente tem critérios e, sem dúvida nenhuma, o sentimento não deve ser o último ou o primeiro, o principal deles. Então, essa frase que você colocou aqui, não da maneira como você estava colocando isso, mas ela me chama a atenção porque eu acho que ela bate num ponto que hoje torna a vida da gente muito complicada
se a gente ficar só com crendo no coração. Aí a pessoa faz um recorte, cola, que você, mas aquilo dali, não, mas é o cristianismo dela. No cristianismo dela, Jesus não é o mais importante, então não é cristianismo, filho. Então não é o evangelho, não é a boa notícia. Entendeu? Enfim, isso fica só como um toquezinho de alerta, né? E, Padre Antônio, e o Romanos 5,5 foi muito bom o senhor falar isso, porque a gente confunde a esperança como sentimento, né? E a esperança não é um sentimento. A gente confunde fé. A esperança não engana, a esperança não decepciona. Não é um sentimento, eu estou esperançada hoje. Não, detalhe, São Paulo, ele apresentou para a gente aquele trio, né, que é o fio condutor da vida cristã: fé, esperança e caridade. A gente pode imaginar essas três coisas como um sentimento. Eu hoje estou com tanta fé, amanhã não estou com fé. E hoje eu tenho esperança, acabou a minha esperança. Hoje eu estou amando, tenho amor, que é caridade. Não, hoje eu não estou amando. Esperança, não engana, é a esperança que o Espírito Santo infundiu na minha alma. Esse aqui é o negócio. Não engana, a gente pode usar palavras imaginando que elas têm o sentido que a gente tem na cabeça. Vamos pegar a frase toda, né? Vamos. Romanos 5,5. A esperança não engana ou não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bom, normalmente, Laura, a gente identifica esperança simplesmente com alguma coisa que está lá na frente e que eu gostaria que acontecesse. Um dia acontecer. Na Bíblia, é isso e não é só isso. Esperança é alguma coisa que tem a ver com algo que está lá na frente, mas que de alguma maneira já está aqui. Uhum. Certo? Esperança tem a ver com algo que eu desejo ver um dia plenamente realizado. Mas, de algum modo, isso já está aqui dentro. Me fecundando, né? Do ponto de vista humano, isso não é uma coisa tão ilógica, porque um sonho, que do ponto de vista humano é o que tem a ver com esperança, né? Um sonho que eu desejo realizar e que não está realizado, ele influencia o meu agora. Dependendo do que eu sonho, eu vou viver dessa ou daquela maneira. Eu vou guardar dinheiro para realizar aquele sonho, ou eu vou comprar isso ou aquilo para tentar realizar aquele sonho no futuro e tal. Então, o que eu tenho, do ponto de vista humano, dentro de mim, como um projeto, ou seja, algo que está lá na frente, imprime algo diferente no meu agora. Né? Só que do ponto de vista da fé, do ponto de vista cristão, isso é mais denso, é mais profundo. Porque aquilo que eu espero um dia viver lá na frente não interfere no meu agora só porque muda o meu modo de me comportar, muda. Mas porque aquilo que eu desejo viver um pouco, aquilo que eu desejo ver lá na frente, de algum modo já me foi dado por Deus agora. A esperança não decepciona porque o amor de Deus já foi derramado agora pelo Espírito Santo que mora em mim. Então, esperança não tem a ver só com um futuro que parece longe do agora, mas esperança tem a ver com algo que já está aqui agora e vai permanecer para sempre. Uhum. No futuro vai desabrochar em plenitude, mas já está aqui. Esperança não tem a ver com algo que vai acontecer totalmente diferente do que eu já tenho agora. Esperança tem a ver com algo que já carrego em mim, mas que vai permanecer depois que todas as coisas que tiverem que passar, tiverem passado. Então, por isso a esperança não decepciona. Porque o amor de Deus já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Dor vai passar, doença vai passar, solidão vai passar, incompreensão vai passar. As coisas que parecem importantes para esse mundo vão passar. Mas o amor que Deus derramou aqui dentro, pelo Espírito Santo, isso vai permanecer para sempre. Hoje, às vezes, é apenas a força que me faz levantar da cama para não desistir de viver. Mas um dia esse amor vai transbordar e eu vou ver a Deus que eu amo face a face. E eu vou ter uma comunhão nova e eterna com o Senhor e com aqueles que Ele me deu. Uma comunhão nova, uma comunhão inquebrantável, uma comunhão perfeita que eu não tenho hoje, mas que um dia vai ser perfeita. Eu já tenho alguma comunhão com o Senhor hoje, eu já tenho uma comunhão com você hoje, com o Geraldo hoje, mas um dia, na eternidade, quando tudo que tiver que passar, tiver passado, isso que tem que permanecer, que é o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, vai se tornar perfeito, vai se tornar manifesto. Então, a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros vai ser irretocável. Isso é a nossa esperança. Não é um sonho qualquer, não é uma utopia qualquer, mas é algo que já está aqui, já é real hoje, já está mudando um pouco a vida da gente hoje, mas que vai permanecer. E quando permanecer, além de todas as outras coisas, vai se mostrar mais forte do que a morte. E aí a gente, pelo menos como eu entendo, Padre Antônio, as decepções, os desapontamentos, né? A esperança não decepciona, as decepções e os enganos não me paralisam, me fazem sofrer, porque a esperança não engana, a esperança cristã é muito maior do que os desapontamentos do dia a dia, né, Sim. Padre Antônio? A esperança que eu tenho de um dia ver em plenitude se realizando. O que eu não estou vendo agora. O que eu não estou vendo agora, mas que eu carrego já aqui dentro. Essa não me engana. Mas então eu tenho que ser alguém muito confiante naquilo que eu carrego aqui dentro. Que não sou só eu, que não são as minhas possibilidades, mas que é o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo. E aí a gente volta à ideia principal da carta aos Romanos. Eu tenho que estar, entre aspas, convencido de que Deus já derramou aqui dentro um amor, de que Deus já infundiu dentro de mim o seu Espírito Santo, de tal maneira que eu não vou me enganar se eu confiar nesse amor. Eu não vou me enganar se eu for conduzido pelo Espírito Santo, mesmo no meio das decepções da vida, porque eu sei o que eu carrego aqui dentro. Oh, glória. Um cristão é alguém que vive de fé, né? São Paulo não diz isso, vivemos não daquilo que vemos, mas daquilo que cremos, né? Então, eu estou convencido, eu sei, eu creio naquilo que eu carrego dentro, que não são só as minhas possibilidades, que não é só o meu desempenho, a minha performance, mas que é o amor de Deus que renova tudo, é o Espírito Santo que santifica tudo e que um dia vai prevalecer sobre todas as coisas que vão passar, inclusive as decepções que a vida me traz, né? Mas um cristão tem que estar lembrado o tempo inteiro disso, né? Como diz São João na carta dele, né? Maior é o que está em nós do que tudo aquilo que está no mundo. Então eu sei que eu carrego em mim algo que é maior do que aquilo que eu consegui ou não consegui fazer, né? Hoje em dia se fala muito de performance, né? Como é que é a performance dessa pessoa no trabalho? Pois é, então, eu posso talvez no meu trabalho, para ter que fazer uma prova ou para poder ser promovido, eu posso ter que ser a pessoa da performance nota 1000. Mas a gente sabe que na vida não dá para ter essa performance nota 1000 em tudo, o tempo inteiro. A gente vai falhar, a gente não vai dar conta. Só que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado, né, nos nossos corações. O Espírito Santo já habita aqui.
E o Espírito Santo não vai passar. O Espírito Santo não vai fracassar. O Espírito Santo não é um engano. Ele não vai me enganar, entendeu? Então, eu posso confiar nisso, mesmo vivendo aparentes fracassos. Né? Laura, não sei se você lembra daquele livro Rogai por Nós, que eu gosto muito daquele livro. Edições Paulinas, vale a pena. Não, é a editora Paulus. Vale a pena, é um livro que conta histórias de santos incríveis. Acho que tem uns 40 veneráveis servos de Deus e santos ali. E incrível, porque vários desses santos, do ponto de vista humano, fracassaram. Ou seja, eles tiveram planos, eles tiveram ideias que não conseguiram realizar. Um queria evangelizar o povo dele, morreu. A outra queria ser freira, não pôde. Meio que mostrando isso, que o cristianismo não veio para trazer uma ilusão que engana. Olha, você vai se tornar cristão e tudo vai ser do jeitinho que você sonhou e imaginou. Não é isso, porque, olha, ainda que aparentemente seja um fracasso, a única coisa que não pode fracassar é o amor que Deus derramou em você. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele encher o teu dia a dia, crê nele, confia nele, e aí você não vai ser enganado, porque o amor de Deus, pelo Espírito Santo derramado em nós, Ele não te engana, Ele é o motivo da tua esperança. Eu sei que falar essas coisas às vezes pode ficar parecendo meio pesado, mas é porque a gente tem uma ilusão de ótica muito grande, a gente tá sobrepondo demais um discurso humano sobre expectativas, projetos com a esperança cristã. E aí, cara, quando as nossas expectativas quebram a cara da gente, porque elas às vezes teimam em fazer isso, a gente imagina, pronto, Deus falhou, porque a gente acha que Ele tem compromisso com as expectativas da gente, né? Quando, na verdade, Deus tem que ser maior do que as minhas expectativas e tem que ter compromisso com algo que seja maior do que elas. Porque as minhas expectativas fazem parte de um mundo que está passando. E o que for preciso passar, tem que passar. Mas quando passar, vai ter algo que permanece. E isso que permanece não engana. Então, o que a gente faz, o que a gente vive, vamos tirar a palavra faz, porque a gente, né, o que a gente vive é impulsionado por esse amor de Deus derramado em nós, isso vai durar para sempre. Isso a gente vai carregar para sempre. E isso a gente vai ver que valeu a pena. Não foi um engano. Né? Então, Laura, eu acho que uma das coisas que talvez a gente precisasse pedir ao Senhor Senhor, ajuda a gente a não ver as coisas embaçadas, né? Misturando coisas que são passageiras, meramente humanas, com aquilo que é divino, com aquilo que é de fato o que conta para o Senhor. Porque quando a gente faz essas coisas subirem uma sobre a outra, a gente pode correr o risco de confundir o cristianismo com alguma forma de, sei lá, de um humanismo não bom. De um projeto humano, né? Entendeu? Que se resume só ao que o ser humano é capaz de fazer com as próprias mãos. Só que a vida, a eternidade, é muito mais do que a gente é capaz de fazer só com as mãos da gente. E se a gente esquecer disso, talvez a gente esqueceu a parte mais importante da carta aos Romanos. Então, repensar as coisas, mas com o olhar de Deus, com essa visão da fé que São Paulo tenta imprimir para a gente nesse livro tão precioso e tão denso do Novo Testamento, que é a carta aos Romanos. E que a igreja nos convida a ler, né, Padre? Padre Antônio, nesse mês de setembro, começando, né, com esse versículo que o Papa Francisco escolheu, eu acho que eu quero aceitar esse convite, ler essa carta aos Romanos durante esse mês e deixar que o Espírito Santo, que não engana, possa vir me ajudar. Às vezes a gente tem uma ideia de achar, não, isso é coisa para padre, eu não tenho teologia, não tenho... Mas o Espírito Santo, Jesus falou, nos ensina todas as coisas. Exato. Né? E a gente, com o coração aberto, de aprendiz... Coração de aprendiz. A gente se aproxima da palavra e, de repente, a gente é surpreendido por ela, porque a gente começa a perceber
o quanto ela é capaz de ir fundo, né? E como diz Paulo também, né? Ela passa ali separando, né, a medula dos ossos, aquele pedacinho lá dentro que só Deus alcança, né? Então, que a gente possa, durante esse mês de setembro, viver essa experiência de ser lido e ensinado pela Bíblia, que ela leia o coração da gente, leia o coração da que ela gente. nos faça entender um pouco melhor o nosso próprio coração, mas que ela também nos ensine essa vida nova que Jesus trouxe para nós. Ele é o novo Adão, portanto, ele é o começo de uma humanidade que vai sendo restaurada. Nele já é nova e em nós está sendo restaurada. Pois então, que a gente possa aprender com ele a viver essa vida nova que ele trouxe para a gente. Acho que é um desafio bom para a gente abraçar no nosso mês de setembro. Amém. Beleza? Sem medo de ler Romanos. Não, coragem, vamos lá. Gente, espero que a gente não tenha complicado demais o meio de campo, mas vamos em frente, sem desânimo, com coragem, mergulhando na palavra de Deus, que é lâmpada para iluminar os nossos passos, confiando no Senhor. A esperança não engana. Vamos em frente. Um abração. Até logo, Laura. Tchau, tchau, gente. Tchau, padre. Tchau, irmãos.